Essa retomada, eu tive, como eu falei, eu tive a ajuda de algumas pessoas que realmente me apoiaram, de certa forma, né? Minha amiga que me emprestou a batedeira, minha mãe que me deu o forno. E aí, aos poucos, eu comecei a comprar as minhas formas, coisas que eu não tinha, né? Eu tinha um pouco já, mas eu tinha me desfeito de tudo, né? Quando eu tentei ir embora, eu me desfiz de tudo. Então, eu não tinha mais. Então, eu fui comprando aos poucos, com o que dava, né? Assim, com uma encomenda ou outra que entrava, eu acabava comprando, investia nisso, né? Mas a minha principal dificuldade no início realmente foi essa falta de investimento, né? Eu estava sem valor nenhum, assim, nenhum fundo de reserva, nenhum caixa para eu investir no meu negócio. Então foi realmente encomenda por encomenda. Chegou ao ponto, por exemplo, de uma vez eu fui entregar uma encomenda e estava com uma amiga me visitando e ela foi junto comigo e eu falei, não, eu vou entregar esse bolo, a gente passa no mercado depois que eu preciso comprar os ingredientes para fazer uma encomenda que eu tenho para amanhã. E aí ela foi junto comigo, nós entregamos. Quando eu voltei, eu cheguei lá, a cliente tinha me pagado com cheque e era um sábado. E aí eu não conseguia usar aquele dinheiro para comprar os ingredientes que eu precisava. E aí a Marcele falou, Bruno, não, eu te ajudo, eu te deposito esse cheque para mim, eu te dou esse valor e a gente vai lá e compra e tal, e foi isso que ela fez. Então foram momentos assim, etapa por etapa mesmo, sabe, que fizeram com que as coisas começassem a andar, a melhorar de certa forma. Então, aí quando eu pude, em 2016, né, nessa retomada, eu fui fazer meu primeiro curso, né, eu fiz um curso rápido de Naked, de 2 dias. Foi onde eu aprendi a entender mesmo o que era o Naked de fato, por que ele tinha que ter a estrutura, por que ele tinha que ter o recheio no ponto certo, para eu não ter aquelas dificuldades que eu tinha lá no início, em 2014, de ter que jogar a massa fora, de ter que o bolo desandar, o bolo tombar, porque não estava na estrutura certa. Então daí eu entendi realmente que era o momento que eu podia fazer isso também, né? De investir nesse momento de curso para eu entender como eu aprenderia mesmo a fazer a parte técnica. E não só aquela vontade, aquele propósito que eu entendi que eu tinha, que era na confeitaria, né? Então foram anos muito únicos mesmo, assim. Todos têm sido, né? Mas essa época, assim, foram anos que eu batalhei mesmo, que eu fui atrás, que eu corri atrás de parcerias, de pessoas para me ajudar, de apoio. E em 2017 foi onde eu fui muito atrás de parceria, assim, pessoas que pudessem me ajudar, que eu pudesse crescer junto, que nós pudéssemos crescer junto, né? Poderíamos crescer junto. Pessoas que estavam começando o Instagram de dicas de Curitiba, sorteios. Isso me ajudou bastante naquela época, porque era uma coisa que estava muito em alta, as pessoas faziam muito. Então, essas pessoas realmente fizeram parte disso e elas foram muito importantes, assim. Eu acho que ter buscado essas parcerias no início, com pessoas que pudessem me ajudar a crescer, fez muita diferença, porque hoje essas mesmas pessoas, a maioria delas, elas ainda são minhas parceiras. Então, a gente pôde crescer junto e hoje, grandes de certa forma, a gente ainda faz coisas juntos, se ajuda, faz né, atividades com os nossos negócios, assim, complementando um outro, para continuarmos crescendo, para agregarmos de certa forma na vida dessas pessoas que a gente atinge, né? E aí eu precisava naquela época mostrar, né, assim, como que eu ia mostrar o meu produto, né? Eu já comecei sempre pelas redes sociais, mas eu tinha muita dificuldade de mostrar o meu produto. Como que eu ia mostrar o meu produto para as pessoas? Tem gente nas redes sociais que não só via, mas não comprava. E isso é um problema, é um problema assim na vida de todo confeiteiro que está começando, né? Então eu tive a ideia de fazer uns eventos, chamava Save the Cake, e eu faço até hoje, que eram eventos que eu montava uma mesa com os meus bolos, e aí foi onde eu criei os canapés de bolo, que são os canapés que agora até estou retomando eles no Natal. Agora no último Natal foi um sucesso, mas eu sempre fiz eles nos meus eventos para as pessoas degustarem. Então foi uma maneira de eu não precisar, eu não tinha equipe, né, eu era sozinho, eu tinha as minhas parcerias que me ajudavam com o local do evento, com a decoração do evento, com a mesa decorada,
com a parte de arte, né, a parte gráfica ali do evento, as artes, né, para divulgação e tudo, mas eu não tinha equipe. E aí eu falei, eu não posso ficar cortando bolo num evento para um monte de gente, eu não vou ter esse tempo, vai ficar estranho, não vai desvalorizar o meu trabalho. Então foi aí onde eu tive essa ideia de fazer os canapés. Eu colocava os bolos expostos e depois eu apresentava eles com canapé. Então a pessoa chegava na mesa e comia. E a gente foi fazendo esses eventos. A gente fez algumas edições, todas as épocas de lançamento de Natal, festa junina, de Páscoa. A gente fazia para chamar as pessoas. E o evento foi tomando uma proporção bem... eu queria, né, essa proporção que eu buscava, só que foi muito rápido. Então eu acabei... a imprensa se envolveu. As pessoas... Eu comecei a ter muita visibilidade. Foi aí que as minhas redes sociais cresceram também muito. Porque toda edição eu chamava a imprensa para me prestigiar de certa forma, né, para divulgar o meu trabalho. Então cada vez mais pessoas ficavam conhecendo. Então eu comecei a construir uma clientela por conta disso. Só que ali eu já tinha segurança para fazer isso. Eu entendi que eu fazia a massa de uma maneira correta, que eu tinha capacidade de apresentar o meu trabalho dessa forma para as pessoas. E então ali eu já tinha uma estrutura, o meu bolo já era um bolo estruturado, era um bolo que estava num equilíbrio de sabor. Então eu estudei, eu aprendi a fazer isso. Depois que eu entendi que eu sabia fazer isso, eu comecei a apresentar ele para as pessoas, porque eu queria conquistar a minha clientela, que eu queria apresentar o meu produto para todo mundo, né? Queria ser visto cada vez mais, o mais visto possível, assim, pelas pessoas.